você trabalha na pressão. Competitivo desde o nascimento, segundo lugar pra mim não me interessa. E nessa trajetória para você se tornar CEO, porque é uma cadeira super desafiadora de ocupar. Você é faca na caveira. Você é um CEO padrão BOP. Se você não tem, nem tente. Como você vê essa politicagem dos cargos de liderança? Você tem uma empresa 100% venda direta, tu vai fracassar, tu vai morrer daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e se prepara que o papo de hoje é bom. Olha quem é o nosso entrevistado. Da periferia de BH para a presidência de diversas empresas. Lázaro do Carmo Júnior tem mais de 30 anos de experiência como executivo e empresário, mais de 15 anos como CEO, em particular no setor de consumo. Foi presidente de companhias como Hidrogen Cosméticos, Jafra Internacional, Junesse e Jequiti Cosméticos, empresa que quando assumiu faturava 20 milhões e quando saiu 7 anos depois, 523 milhões. Foi também vice-presidente do Grupo Silvio Santos. Além de empresário, é conselheiro de diversas empresas e autor do livro O que Importa é Seu Resultado. Lázaro, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado, Prazer viu? é meu. Sempre. Te rever depois de um tempão, né? É isso aí, é verdade. Cara de muitas histórias e de uma gestão faca na caveira. Vocês vão entender do que eu tô falando. E também participando aqui, como sempre, como co-entrevistador, Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Lê, papo vai ser bom. Vai ser ótimo, Doni, vai ser ótimo. Obrigado, Lázaro. Já te acompanhava desde a época que você trabalhava no setor de beleza, de vendas direta, e tem bastante pergunta aqui já anotada para a gente discutir, não só desse setor, mas também de toda a sua trajetória, que é fantástica e inspiradora. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu quero começar com uma pergunta que, puxando do seu histórico, achei até curioso. Você tem uma formação acadêmica interessante. Você é formado em História, com especialização em História Antiga, Egito e Roma. Aí juntou também Marketing Internacional na FGV, especialização em Wharton, nos Estados Unidos, em SEAD, na França. Qual foi o peso da educação formal, acadêmica, para a sua trajetória como executivo? Fez diferença ou não fez? Muita. Na época, eu... Tem uma história muito engraçada. Quando eu entrei na indústria farmacêutica como propagandista vendedor lá em Belo Horizonte, eu falava assim, né, vou ter que mudar o roteiro. Por que o Lázaro foi fazer história? Na realidade, eu comecei a fazer ciências econômicas, aí eu fui fazer história porque minha mãe era professora e eu, logo quando saí do exército, eu comecei a entrar no mundo acadêmico e eu comecei a gostar desse negócio. Aí eu fui fazer história, eu era apaixonado por isso, principalmente história antiga, porque eu falava o seguinte, né, você não pode viver presente e pensar no futuro sem conhecer o passado. E conhecer o passado é uma das melhores escolas que você pode ter para você balizar seu futuro. E aí eu entrei nessa, e eu entrei na indústria farmacêutica na Sanofi, e logo com 8 meses, cara, de indústria, 8 meses, um ano, sei lá, tinha uma apresentação com um monte de gente da França, o presidente, uma série de pessoas, e eu era um propagandista, eu fui lá para frente, fiquei 2 horas falando. O Hélio Anastácio, que era o presidente, eu cito ele até no meu livro, me chamou e falou assim, garoto, estou positivamente impressionado com você. O que você quer ser quando crescer? Eu falei, Hélio, estou me descobrindo agora, quero ser presidente de empresa igual você. Só que tem um negócio, Hélio, eu vou fazer administração de empresa a partir de agora. Aí ele olhou na minha mesa e falou assim, garoto, pro topo da pirâmide, você quer ser presidente? Presidente é gente que move gente, gente que tira o melhor de gente. Pro topo da pirâmide, a gente quer pessoas culturalmente preparadas. A partir de agora, essa educação é nossa. Na segunda-feira, eu estava na Fundação Getúlio Vargas fazendo marketing internacional e ele falou, não, você tem que... A gente precisa de gente que move gente culturalmente preparada. Eu estava no lugar certo, na hora certa e com o curso certo. Qual a chance do historiador fazer uma carreira na IBM? Qual a chance do historiador fazer carreira em qualquer empresa do mundo? Quantos CEOs vieram com uma faculdade de história? É difícil, né? Deixa eu te contar um negócio. O atual presidente da Sanofi Brasil, que é a mesma empresa, é formado em literatura, Fernando Sampaio. Beijo, Fernando Sampaio. Fernando Sampaio é formado em literatura, língua portuguesa, e é o presidente da Sanofi no Brasil. As empresas na Europa prezavam muito por esse lance da cultura, ser o cara acima da média, acima do técnico, com algo mais além do raciocínio analógico. Tanto que é isso, o Fernando foi presidente da Sanofi, hoje está no Brasil, foi presidente da Sanofi em Portugal, foi presidente da Sanofi no México, e era o cara que estava comigo lá na Sanofi na mesma época. Eu era de vendas e ele era de marketing nessa época. Então, a história é um pouco diferente. Eu acredito em Deus também. Então, pessoa certa no lugar certo, conexão certa. Talvez se eu tivesse em qualquer outra empresa,
Puta, manda esse cara fazer administração, depois ele vai crescer e tal. E a Sanofi foi assim, cara, ó. Eu era propagandista, 6 meses depois gerente, supervisor distrital, gerente de divisão de marketing e venda, head da força de venda. E sempre empreendedor ao mesmo tempo. Eu sempre tive os meus negócios e sempre fui executivo. Fiz as duas coisas. Lázaro, tem gente que fala, Lázaro, mas não dá, tem que ter foco. Tem gente que consegue focar em 1, 2, 5 e tem gente que não foca em nada. Tem gente que é um desfocado por natureza. E eu conseguia equilibrar as duas coisas. Então, a situação foi essa. Todo mundo me pergunta, te ajudou? Até hoje me ajuda muito. Porque se você pensar em economia, se você pensar em liderança, vamos falar o que os romanos fizeram na vida? Os caras conquistaram metade do planeta montado a cavalo, irmão. Hoje aperta um botão. Né? Antes não, o cara montado a cavalo, me desculpa. Exemplo de liderança, Marco Aurélio. Você perguntar um dos grandes líderes mundiais que você se inspira, Marco Aurélio, pai do estoicismo, um dos principais pais. Eu sou estoico, ideísta. Então, veio da onde isso? Cultura é tudo na vida, meu irmão. Então, você começa a se inspirar não só nos gurus do mundo moderno, por exemplo, sou fã de Jack Welch, mas antes de ser fã de Jack Welch, sou fã de Marco Aurélio. O que o Marco Aurélio fazia? Imperador romano. Me dá exemplo de gestão até hoje. E nessa trajetória para você se tornar CEO, porque é uma cadeira super desafiadora de ocupar, é difícil de ocupar e demanda uma amplitude de conhecimento muito maior do que você na cadeira de executivo de uma determinada área, que você tem que ter profundidade de conhecimento. Como que foi essa transição para você quando você assumiu a cadeira de CEO pela primeira vez? Vamos lá. Em 13 anos depois, eu já era presidente de empresa. Antes dos 40. Eu falava, você vai ser presidente antes dos 40. Da periferia de Belo Horizonte, professor de história para presidente de grandes empresas antes dos 40. É um negócio... O que era, cara? Eu tive uma diversificação profunda de conhecimento. Por exemplo, eu fui para vendas, aí eu passei em marketing, aí eu fui entender de finanças, aí eu fui trabalhar em supply chain, transporte, para depois assumir a cadeira. O que eu falo? Conhecimento, dedicação profunda. Experiência é o quê? Sua experiência, ela depende de profundidade e longevidade. Se você dedica muito profundamente a uma coisa, você vai ficar experiente mais jovem. Se você for raso, você vai demorar muito para ser experiente. E na época, cara, eu abdicava de muito da minha vida para adquirir conhecimento e ser o melhor. Eu acho que era um pouco disso, sabe? Competitivo desde o nascimento, segundo lugar para mim não me interessa. Esse cara é um dos bons não me interessa. Se alguém falasse no melhor cara, tinha que lembrar de mim. Na indústria era assim. E a vida inteira era assim. Eu tenho que gerar transformação. Eu trocava valor por resultado por dinheiro. Eu gero valor, me dá dinheiro. Gero valor, me dá dinheiro. E sempre fui um negócio que era, eu até obedeço às regras, mas ela tem que gerar alguma transformação aí do meu jeito. Então o que eu aconselho para todo mundo que é executivo, cara, esquece o modelo tradicional de ficar ali entre os melhores. Não, cara, quer crescer? Para presidente só tem um. Ou tu é o número 1 ou tu não é nada. Ou as pessoas, quando falam em alguém que tem mais dedicação, mais comprometimento e mais conhecimento daquilo que está fazendo naquele momento, tem que lembrar de você. Se não lembrar, tu não vai ser o cara. Certo? Não vai ser o cara. Então, essa era um pouco da pegada quando eu era jovem. Quando eu fui para a Natura, eu não entendia nada de operações. Aí um dia, o Pedro Vilares e o Passo falaram, cara, se você quer sair do Brasil para fazer outra coisa, cara, vai ter que entender de transporte e logística. Falei, mas nunca entreguei uma caixa. Falou, mas vai ficar com isso. Fiquei 2 anos com a transporte e logística associado a uma área de mercado para desenvolvimento. Quando a gente aprende estudando, você aprende a sabedoria alheia. E a melhor delas, e a mais profunda, e a mais antiga delas, né, segundo Aristóteles, é o quê? É você aprender com as suas experiências. Você pega a informação, transforma em conhecimento, exercita o conhecimento, e o exercício do conhecimento, ele vira experiência e sabedoria. Não é assim? Então era isso que eu fazia. História me ajudou nisso. Tudo que eu aprendia, não adiantava só ler livro. Você lê 50 livros por ano, você vira obeso cerebral. Entendeu? Mais nada. Mais nada. É um obeso cerebral. Se a gente der 10 aqui, nós vamos ficar igual, não é? Os dois leu 10. Se eu tiver um pouquinho mais de dificuldade para aprender, eu sou dislexo, eu vou ler 2 vezes cada um e vocês leem uma, tem o mesmo conhecimento. Mas para isso virar sabedoria, temos que exercitar ele. Então era essa a filosofia. Tudo que eu aprendi, eu tinha que exercitar. Tudo que eu aprendi, eu tinha que exercitar. E se eu fosse fazer alguma coisa, meu irmão, você me desculpa, eu entrego o melhor resultado ou eu peço demissão e saio. Sempre foi esse negócio dessa obstinação e tal. Isso é uma característica inata, você acha? Porque muita gente hoje que nasce na periferia enxerga um teto muito baixo e não consegue sair muito daquele círculo. Como é que você passa da periferia, filho de mãe professora primário, pai caminhoneiro, e arrebenta isso que parece quase que um destino pré-determinado e se torna um empresário, presidente multimilionário? Vou falar contigo o seguinte... Eu nunca quis estar lá.
Desde que eu era assim, eu sabia que não era o meu lugar. Estudei na escola pública, cara. Lázaro, você começou nas artes marciais por quê? Porque pra eu me defender eu precisava bater nas pessoas, não é por causa do esporte, não. Eles falam, você gosta do esporte? Eu falei, não. Na minha época, ou eu batia ou eu apanhava. Isso é igual do bullying. Ai, vou chamar a polícia, vou fazer não sei o quê. Não tinha na minha época, não, né, mano? Agora era aqui, ó. Ou eu batia ou apanhava. Na Escola Estadual Padre Matias, da periferia. Então, esse tipo de determinação ajudou muito, cara. Muito, 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 muito. E assim, eu venho da geração old school, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu tinha que fazer o que tem que ser feito. Eu precisava falar outro idioma, não tinha estudado idioma. Aí eu comecei para falar inglês, meu irmão. Eu estudava 8 horas por dia, porque se eu não virava presidente, se eu não falasse inglês, se eu não falasse espanhol. E você acha que da onde eu vim, com a escola que eu fiz, eu aprendi isso desde cedo, igual meus filhos? Meus filhos são todos pré-adolescentes, bilíngues já, né, porra? Já nasceram em escola. A minha, mal se aprendia matemática. Então tinha que ter um pouco mais de determinação. Quando eu entrei em multinacional, para eu vencer os caras de Harvard, o que eu tinha que ser? Mais determinado que eles. Sim. Eu tinha que sair do padrão. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que todo mundo pode chegar lá. Agora, o seu Everest depende da força que você tem, você coloca nas coisas que você faz. O teto seu, todo mundo chega no topo do Everest. O que vai diferenciar nosso Everest é a altura. É a altura dele. E essa altura depende da determinação das coisas que você faz. Cara, eu não penso em nada que possa dar errado, exceto à noite, quando eu deito na cama, às vezes eu falo, rapaz, acho que eu tô usando demais, esse negócio pode dar merda. Aí, na cama, no outro dia de manhã, eu não quero nem saber se vai dar merda, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Mas a gente pensa nisso. Então, eu não sei se é... Cara, esse negócio de predestinado, tal... Eu escutei um cara, você esqueceu o nome dele outro dia, um CEO falando o seguinte, a gente planeja a nossa vida, mas algumas coisas acontecem e que você não consegue... Você não planejou aquilo. Tem um monte de coisa que aconteceu na minha vida que eu não planejei. Hora certa, no momento certo. Acabei de dar um exemplo. Porra, um historiador fazendo uma apresentação numa multinacional cai justamente na empresa que o cara que era o presidente valorizava, que a cultura da empresa valorizava essa questão do cara estar preparado culturalmente e tal. Se eu tivesse em outro lugar. Quais empresas você conhece que valoriza isso para transformar um cara no CEO? Não, poucas. Pouquíssimas. Mas aí tem um outro fator, né, Lázaro? Porque, por exemplo, trabalhando com empresas no Brasil e nos Estados Unidos, eu vejo que no Brasil a politicagem ela é muito forte. A partir do momento que você tem um cargo de liderança, um diretor para cima, você tem que entrar num jogo político que eu conheço vários amigos que falam, eu não tenho estômago, não quero fazer isso, e eles meio que travam a carreira deles, né? Como que foi para você? Fala um pouco dos bastidores, assim, de como você vê essa politicagem dos cargos de liderança. Eu vou te contar um negócio para você. Se eu tiver numa empresa que precisa de política e não de resultado, eu saio da empresa. Eu falo isso para todo mundo. E é óbvio, você tem que saber se relacionar bem com as pessoas. Eu sou um cara meio, com esse jeitão meio de maluco, mas naturalmente 80% das pessoas que me envolvem comigo, a gente tem bom relacionamento. Eu sei endurecer sem perder a ternura, entendeu? Eu sei falar para você não sorrindo, não preciso fazer cara feia para falar não sorrindo. E eu acho que isso ajudou um pouco. Mas literalmente, 70% do mundo corporativo, você precisa tanto do se relacionar político quanto o do entregar resultado. O que acontece comigo, cara? Eu já passei por empresas que tinham muitas questões políticas. Aliás, todas elas tinham questões políticas, até chegar a CEO. Quando eu cheguei a CEO, eu começava a falar o seguinte, é my way. Quando eu estava no Grupo Silvio Santos, quantas vezes o Silvio Santos queria voltar com o baú da felicidade, o carnê, quando eu estava lá. Eu falava, eu não volto. Ele falava, eu tô te mandando. Eu falei, mas é eu que assino. O dinheiro é seu, sou eu que assino, eu não volto. Quando eu saí de lá, eu saí em janeiro de 2015, em março ele voltou. Entendeu? Eu não achava uma boa ideia, eu que assinava. Então, poxa, eu tenho uma relação fantástica com a família Bravanel, com o Silvio e tal, mas as meninas, a Renatinha, sabem o quanto a gente brigava. Eu não sou o cara que obedeça, não. Eu faço o que é certo, eu não faço o que me mandam. E isso me atrapalhou também muitas vezes. Eu cheguei rápido ao cargo de CEO. Mas depois, quantas empresas, eu acabei de dar um exemplo para você, que eu não vou dar o nome, que me falaram, Lázaro, você vai subir a América Latina, empresa que no Brasil faturava 5 bi. E eu falei, tá bem, do meu jeito. Não, você tem que fazer o turnaround. Turnaround só se faz eu tendo nas minhas mãos finanças, operação, tributário
e vendas e marketing. Se eu tiver todos esses setores na minha mão, eu faço turnaround. Não. É uma estrutura matricial. Você vai ter que usar o jogo de influência. Para eu usar jogo de influência para transformar alguma coisa, eu demoro 5 anos, irmão. E o contrato nosso era de 2. Eu tinha que transformar em 2. Eu disse não. Eu falei, não. Aí não é o dinheiro. É fazer. Então, eu acho que é isso. A questão política, ela existe sim. No meu caso, eu me relacionei bem dentro da Sanofi. Numa outra empresa que eu passei, a questão política era muito grande. E, sinceramente, por que eu pedi demissão para sair de lá? Era isso. Falei, se eu ficar aqui fiquei lá 4 anos só, se eu ficar aqui mais X tempo, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair da cadeira que eu tô. Fiquei diretor, parei aqui dentro. Por quê? Porque tinha, chuchu e puxa-saco dá em qualquer lugar, irmão. Chuchu e puxa-saco é um câncer corporativo, igual sociopatas. E todo sociopata, ele é puxa-saco submisso. Ele não aceita confronto. E é por isso que tá cheio deles as empresas. Entendeu? E aí eu peço para sair. Aí eu pedi para sair. Entendeu? Aí eu fui lá e pronto. Não foi do meu jeito, cara, eu tô aqui para entregar resultado e fazer o que tem de ser feito. Se o cara quer, beleza. Eu ainda sou um CEO emprestado, né? Eu não tô no cargo agora, depois eu saí em 2022, já negociamos várias propostas. Uma tinha muito liability, que podia respingar em mim, muito efeito colateral. Eu disse não. As outras a gente não chegou em acordo financeiro. Eu falo, eu gero transformação, um pedaço da transformação é minha. Não vem me pagar salário de CEO normal, é bom CEO normal. Eu quero um pedaço da riqueza que eu gero. Vamos dividir riqueza para não reclamar de pobreza. Essa é a minha metodologia. Você é faca na caveira. Você é um CEO padrão BOP. Por aí. A gente tem perfis diferentes de executivos. A gente entrevistou recentemente, por exemplo, a Luiz Helena Trajano, o Rufino. Rufino é meu oposto. Rufino é seu oposto. Meu oposto. A gente de vez em quando fala junto e o Rufino fala assim, se você quiser entender de alavancagem, endividamento, fala com aquele maluco ali, ó, que sou eu, entendeu? E eu falo, se você quiser ficar beijando árvore, fala com o Rufino, entendeu? A gente se dá muito bem. Você trabalha na pressão. Como é que você enxerga a pressão? Pressão é bom. Tensão é ruim. Pressão é bom. O ser humano não vive sem pressão. O idiota é aquele que acha que vai chegar numa empresa, vai montar a empresa dele, vai virar um mega empresário sem viver pressão. Meu amigo, se você for vender concha na praia, a pressão do sol de 40 graus cozinha seu cérebro. Você nasce passando pelo meio das pernas de alguém te puxando pela cabeça. Quando você sai lá de dentro, você não sabe respirar. Aí tu começa a respirar, quase morre afogado de tanto ar. Vem um cara, te dá tapa na bunda e corta. O único meio de alimentação que você tinha, que era seu cordão umbilical. Isso não é pressão? Você cresce um pouquinho, tu vai para escola. O meio ambiente que você vive, você vai pegar todo tipo de vírus, bactérias, resfriados. É a pressão do mundo externo desenvolvendo seu sistema imunológico. Você cresce mais um pouquinho, apaixona por uma menina, ela te põe um chifre. Pressão. Cresce mais um pouquinho, tem que passar no vestibular. Pressão. Tu tem que arrumar um emprego. Quantas vagas para um emprego? Você quer ser promovido? Você tem que ser o melhor. Acabei começando aqui falando que você tem que lutar para ser o primeiro. Outro dia alguém me disse, Lázaro, competição não leva a nada. Agora é gestão colaborativa. Gestão colaborativa cria colaboradores. CEO é um só. A gente precisa de bons colaboradores. Mas eu preciso de gente com ambição, técnica, vontade de realizar e paixão pelo verbo fazer. Esse cara vira o CEO. Esse cara é o número 1. O cara que só faz gestão colaborativa, ele colabora, ele não move gente. Quem move gente é altamente competitivo para dar direção. Então é isso, cara. Então pressão é bom. Qual a diferença da pressão para tensão? Tem um limiar aí. A tensão é quando você começa a faltar respeito. Aí tensiona. Aí você vai ser traído. Um líder que falta respeito, ele é traído. Ninguém é melhor do que ninguém. Você está numa cadeira melhor ou numa cadeira pior. O mundo dá volta, o dinheiro troca de mão, então respeite as pessoas. Ninguém pode... Esse cara maluco aqui, eu vou colocar a pressão no tubo para realizar, mas não vou faltar respeito nunca. Você é um cara bom de demissão. Eu posso demitir sorrindo, porque eu vejo o conjunto. Eu acho que até no estilo quando eu cito o Rufino e a Luiz Trajano, no estilo do trato da gestão de pessoas, eles têm um traço que é muito diferente do seu. Porque você normalmente pega empresa que precisa de uma guinada. Aí você chega e passa o facão. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho um prazo para entrar e para sair. E nesse prazo eu consigo desenvolver gente? É muito difícil. A categoria sênior, eu nunca demito a base. A base você orienta, você desenvolve, o cara que está aprendendo. Agora, eu pego um diretor...
Ele tem 30% do tempo para aprender e 70% para ensinar. E eu tenho 2 anos para fazer as coisas. Ou eu preciso do cara que vem e realiza, ou eu não preciso dele. Então, eu demito 1 em prol de 10 mil funcionários. Eu demito 2 em prol de 200 funcionários. Então, o topo da pirâmide tem que ser gente muito bem preparada. E o cara, para jogar no meu time, ele tem mais para fazer do que para aprender. Porque é o business. Tem gente que fala, Lázaro, mas esse cara, ele é muito duro, ele é muito mal. Peraí, não, eu sou bonzinho. Eu estou pensando em 10 mil pessoas e não nos 5. Eu vou proteger 5 incompetentes e vou matar uma empresa com 10 mil caras? Você me desculpa. Geralmente, todas as empresas que eu entrei para fazer transformação, vou colocar na própria Junesa aí, que eu entrei lá, que é uma empresa que foi vendida no Brasil e fechada no Brasil, mas ela foi vendida no mundo. Né? Tava na internet aí, não sei quantos milhões de dólares, mas assim, só ficou o Andy, que é a minha diretora de operações. O resto foi embora. Aí eu fui pra Jafra, na época só ficou a Valéria. Por quê? Porque fica por quê? Porque culturalmente, quando você quer fazer transformação, você tem que ter um cara com a mentalidade de transformação. Se o cara tá ali há 5 anos numa empresa, a empresa está com resultado ruim. Se a empresa está com resultado ruim, a cultura é ruim. O cara está ali há 5 anos, conforme não fez transformação e não pediu para sair, a cultura dele não está adequada ao fit de transformação que é a do turnaround. E eu preciso de gente que dorme e acorda pensando no que fazer no dia seguinte para transformar um negócio de resultado negativo para resultado positivo. Então é isso, cara. A demissão não é um ato de covardia, é um ato de salvamento, de livramento daquele cara e da empresa. Você está salvando uma empresa quando você demite um incompetente que está sentado nas primeiras cadeiras. Você está salvando a empresa. Então tem gente que pensa, não, você é cruel, tal. Agora não. Diferença do Geraldo, ele tem a empresa há 40 anos, ele pode pegar o cara, ficar lá desenvolvendo, tal. Meu amigo, no meu caso, quando eu entro como executivo, a conta está chegando todos os dias. E eu tenho que pagar aquelas contas, e eu preciso de gente que produz riqueza, gera transformação e gera valor para trazer dinheiro. Se o cara não faz isso, ele pode ser o mais inteligente do mundo, pode ser o mais fofo do mundo, batiza meu filho e vira meu compadre, mas não vai trabalhar comigo? Não vai trabalhar comigo, entendeu? Eu preciso de gente assim, essa é a mentalidade. E ó, pasme, tá assim de gente querendo trabalhar comigo. Tem cara que me liga e fala, cara, quanto é o próximo projeto? Por exemplo, hoje, a minha empresa, a Optimize, que é uma empresa nossa, que eu tenho um time e tal, a gente assumiu uma empresa no Paraguai, entendeu? Que é uma fábrica de tecido, que é a Santa Ana, para fazer o quê? Empresa com investimento de capital brasileiro lá, gigante, precisando de ajuda. Porra, alguém descobriu que eu estava entrando, começa a mandar currículo. Meu irmão, deixa eu te ajudar nisso, deixa eu te ajudar nisso. Tem uma outra empresa, uma fábrica de ração, a gente começou lá dentro, e começa a mandar mensagem, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Porque ele sabe que eu divido riqueza. Eu tiro do meu para dividir e pagar bem para quem está comigo para me gerar transformação. Entendeu? Eu dou pedaço do que eu ganho para poder fazer transformação. Por quê? Porque eu prefiro ganhar R$1 do que não ganhar nada. E eu prefiro ter resultado positivo do que negativo. E só consigo resultado positivo com gente boa. Não economiza no capital intelectual. Nunca. E falando de um outro setor que é agressivo em vendas, que demanda pessoas, que demanda uma postura firme também, é o setor de vendas diretas, né? Então, você foi CEO do Jequiti, você conhece muito bem esse mercado de vendas diretas. Vendo alguns dados, ele representava mais ou menos 25% das vendas de beleza e cuidados pessoais no Brasil. Só que à medida que o varejo vai evoluindo, e-commerce, o próprio varejo físico, é um setor que, se a gente olhar outros países, ele tende a ficar um pouquinho menor, mas ele é muito importante para o nosso país, para o Brasil. Como que você vê? Fala um pouco da sua lente em relação ao setor de vendas diretas, sobre a importância dele e sobre o que você vê para o futuro desse setor. Eu sou de uma época em que a maioria das empresas era unicanal. Você escolhia, eu vou ser franquia, eu vou ser retail tradicional, eu vou ser loja própria, eu vou ser venda direta, e mais tarde eu vou ser e-commerce. Cara, não vai existir só um setor. Todas as empresas estão me olhando aí. Se você tem uma empresa 100% venda direta, tu vai fracassar, tu vai morrer daqui a pouco. Vai. Hoje o mundo é um mini-channel e a venda direta ela conjuga bem com loja própria, ela conjuga bem com e-commerce, ela conjuga bem com uma série, até com retail profissional tradicional. Que é um bom exemplo disso. A melhor empresa em omnichannel no Brasil, na minha opinião, é o Boticário. O Boticário faz melhor do que a Natura, faz melhor do que todos eles. O Arthur tem o meu respeito.
como executivo. A gente se conheceu um tempo, a gente chegou até a se falar um dia, quem sabe trabalhar junto, mas eu jamais contribuiria tanto para ele, porque ele sabe quase tudo que eu sei. Esse cara, ele é um puta mestre, e fala, Lázaro, vai lá trabalhar com o Boticário. Eu vou fazer igual o Arthur faz, então assim, eu não vou contribuir tanto para ele, porque esse cara, ele é o melhor modelo de venda direta do Brasil. Então a venda direta, ela vai existir, porque ela gera riqueza e transformação nas famílias, principalmente de baixa renda. Mas ela mudou. Hoje em dia, você não vende mais só no porta a porta, você vende mais no porta a porta e no disque, no celular, no WhatsApp, no e-commerce, nas redes sociais. Tá vendo como é que ela ganhou capilaridade? Antigamente, o modelo tradicional porta a porta era o quê? Você vendia para seus amigos viravam clientes, seus clientes viravam amigos. Você chegava no leque que você não conseguiria ter mais do que 15 bons clientes fiéis. É isso. Hoje não. Hoje, o representante da porta a porta, ele vende através da rede social, ele vende através de grupo do WhatsApp, ele vende através de home parties, que é as festas em casa, ele conseguiu muito mais força e capilaridade. Mas também, uma empresa não pode viver só do modelo porta a porta. Ela tem que estar no online, ela tem que ter loja própria, ela tem que ter a penetração do varejo. O que já acontecia no mundo há muito tempo. Só que no Brasil era um pouquinho atrasado. Brasil e México, a força da venda direta na América Latina está nesses 2 países. Colômbia depois, mas está nesses 2 países. Era muito ainda individualizado. Está modernizando. Por isso que a maioria das empresas de venda direta no Brasil, hoje você não tem ninguém só venda direta. Hoje todo mundo já virou meio que multicanal. Natura tem franquia, Natura tem retail, ela tem venda direta e ela tem e-commerce. O Boticário é igual. O Boticário foi pioneiro nesse momento no setor de cosmético. No setor de multicanal, o pioneiro foi o João Apolinário, lá atrás. Mas do setor, na área do setor de cosméticos, o Boticário foi o mais pioneiro deles todos, do cruzamento de canal. Eu acredito nisso. Eu acredito em distribuição 360, canais de venda 360 e marketing 360. Né? Por menor que você seja, tenha mais do que um canal para vender para você ter sucesso. Não crie um negócio simplesmente monocanal. Você tem que começar a pensar, diversificar. Eu tenho uma lojinha só, tudo bem, você tem que ter uma página né, na internet. Não dá mais para ser só um. Por isso que eu acho que não dá para falar mais só setor de venda direta. Hoje só existe um setor, atendimento ao consumidor. Qual que é o seu setor de distribuição? Atender o meu cliente. Ele é meu setor. Mas como você faz isso? Através de vários canais de distribuição. Mudou. Lázaro, qual que é o seu canal de distribuição? Atender o meu cliente como ele quiser, quando ele quiser e onde ele quiser. É isso. É o novo canal. Para mim é único já. Não, eu tenho venda direta, eu tenho retail, eu tenho franquia. Não tem mais, meu irmão. Tu pode ter tudo, é isso. E venda direta sempre teve um lado também muito sensível, que muitas vezes, se você trabalha... Uma coisa é você ser mononível, outra coisa é quando você vai para o multinível e você usa a própria consultora de venda direta para recrutar outras, e grande parte, a grande crítica é que em muitas empresas, e aí eu não estou falando só do setor de beleza, mas em muitas empresas de venda direta, grande parte da receita que se faz, que a pessoa faz, é recrutando outras, mais do que pela venda dos produtos. Falou num assunto. O brasileiro era apaixonado por multinível, ainda é. Não entrem no multinível se você não tiver markup de 10 ou 12 para remunerar a cadeia e se você não tiver um plano muito bem desenhado, porque tu vai fracassar. 90% das empresas de multinível no mundo faz voo da galinha. Quem que você conhece de sucesso no mundo? Amway, Mary Kay, Herbalife, Oriflame. Acabou, velho. Um mundo com mais de 190 países, você tem 4 que você fala assim, essas tem. Todas as outras vão bem, mas sempre assim, ó. Você é refém da sua rede. Tem gente no Brasil que fala, cara, eu tenho uma loja de roupa, eu quero virar multinível. Qual que é o seu markup? 4, vai quebrar, irmão. Aí o outro, não, mas eu consegui um consultor que me disse que dá pra fazer. Eu falei, então vai lá fazer com ele, vai dar errado, irmão. Se você não tiver markup de 10, 12 para remunerar a cadeia, pagar plano binário e ainda sobrar para você... Cara, eu já trabalhei como presidente de empresas de marketing multinível. Eu gastava 50% do faturamento para alimentar a rede. Sabe o que é isso? Uma empresa que fatura R$1 bi, exemplo, 500 milhões vai para pagar a rede? Imagina, o SG&A, os custos tem que ser desse tamaninho, cara. Entendeu? Como é que faz gestão disso? Aí o cara tem um markup lá de 4, 5 e ele quer ser multinível. Vai dar errado. A não ser que o plano dele, ele vai gastar 30% da receita, mas esse plano não vai ser atrativo. Nos Estados Unidos, você tem muitas empresas locais, principalmente Utah, que dão certo. Lázaro, mas elas dão certo só localmente. Sim, tem menos despesa.
Uma empresa concentrada, uma determinada região, você tem menos despesa logística, você tem menos despesa com comunicação, com marketing, então elas duram até bastante. Eu te dei 4 grandes empresas mundiais, mas locais tem empresas locais que duraram 20 anos, 30 anos, que duram 100 anos, locais. Porque aí tem um contexto de ter SG&A muito enxuto, de ter CTO muito enxuto, então os custos de CTO, né, gente? Acho que todo mundo que está aqui sabe, a audiência sabe, mas as despesas fixas e variáveis muito enxutas e o custo ocupacional muito enxuto para poder pagar a rede. Então esse é um business, mas é muita gente. Muita gente me procura falando o seguinte, cara, monta para mim. Eu imagino. Aí quando eu olho, eu falo, não dá. Aí o cara, não, você não quer fazer? Não vai dar errado, irmão. Eu não quero o seu dinheiro. Entendeu? A quantidade de empresa multinacional que nos últimos 2 anos me procurou para abrir multinível no Brasil, e eu não quis abrir porque eu sabia que ia dar errado. Virei e falei, não, eu não vou fazer. Não, mas só monta para mim e vaza. Não é você tocar. Sua empresa monta, se você monta com seu time e entrega pronto. E nem isso eu aceito quando eu vejo que o projeto vai dar errado. Entendeu? Então é isso. Marketing multinível é para quem sabe fazer, para quem tem margem de contribuição para alimentar a cadeia inteira. Se você não tem, nem tente. Vai dar merda. Ô Lázaro, quero mergulhar num pedaço da sua trajetória que eu acho sensacional, que você teve o privilégio que poucas pessoas têm de conhecer uma figura que é referência no Brasil. Então, tenho algumas perguntas com relação a isso. Mas, primeiro é o seguinte, você passou talvez pelo processo seletivo mais inusitado que existe, que é ter o Silvio Santos fazendo uma entrevista de emprego. Como é que foi ser entrevistado pelo Silvio Santos para ver se você assumia ou não um cargo de presidência no grupo? A minha ida para trabalhar com o Silvio, ela começou assim, eu morava em Buenos Aires, na Argentina. Aí um headhunter de uma empresa chamada Lógica Recursos Humanos, acho que é Eduardo e Fátima, me ligaram e falaram assim, ó, tá a fim de voltar pro Brasil? Falei, tô louco para voltar pro Brasil. Falou, ó, tem uma empresa aqui, tem 2 empresas de um grupo que tá precisando de um CEO. As 2 empresas estão em dificuldade. E a gente pesquisou muito sua vida e acha que isso pode te ajudar, tal. Aí eu passei por eles. Quando eu passei por eles, ele falou, agora eles não abriram a empresa. Próximo passo, você vai falar com o presidente desse grupo, que é o Sandoval. Quando falou Sandoval, sabia que era o Grupo Silvio Santos. Aí eu fui falar com o Sandoval. Aí eu falei com a Regina, que era o RH do grupo, falei com o Sandoval. Depois que eu falei com o Sandoval, eu voltei para a Argentina. O Sandoval me liga e fala assim, agora você vai falar com o Silvio, você vai na casa dele no Morumbi e vai fazer uma entrevista com ele. E eu fui para a casa do Silvio, no Morumbi, e eu achava que eu ia achar o cara mais estrela do mundo, né? Encontrei com um cara simples pra caramba, o cara me atendeu de bermuda, colorida pra variar, entendeu? Uma camisa de malha e falou, garoto, me disseram que você é muito bom. Todo mundo que falou com você, falaram que você é muito bom. Tem uma proposta pra te fazer. Tem 2 empresas aqui com problemas. E se der certo eu te ponho rico, se der errado eu te mando embora e te dou um dinheiro. E você paga todos os impostos, fecha e me livra do problema e eu te dou um dinheiro. Mas se der certo, você fica rico. A entrevista durou 2 horas e eu falei 10 minutos. Foi assim. Aí eu saí de lá, falei, e aí, fechou? Ah, tá bom, a gente pode conversa. Me levou até na porta da casa dele, entrou e eu fiquei lá e fui embora. Sem saber de nada, Sandoval me liga. E aí, gostou? O Silvio gostou de você? Eu falei, não sei se ele gostou de mim. Ele quase não falou, e aliás, eu quase não falei, foi ele que falou. Ele me contou a história inteira das empresas, falou para mim que tinha aberto 150 CNPJs e ele tinha 39. Que os que remanesceram pagaram o passado e sobrou dinheiro para ele. Falou, abri muita empresa, a maioria quebrou, mas as que ficaram, deu dinheiro para pagar todas as outras despesas e para me trazer onde eu estou hoje. Né? E eu falei com ele, o que o senhor precisa de gestão? Eu falei, não, eu preciso do seguinte, o que vende mais você faz mais, o que vende menos você faz menos, me dá lucro. Entendeu? Então era isso. Aí o Sandoval falou, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 horas. Ele falou, então ele gostou, que senão você não ficava 10 minutos. Se ficou 2 horas é porque ele gostou. Voltei e passou 2 dias, me ligou e falou, vem pro Brasil que você vai trabalhar com ele. Trabalhei com o Silvio 2 anos com contrato, 5 anos sem um contrato, fio de bigode. O cara nunca pisou na bola comigo. Se eu falar mal do cara, eu seria um injusto eterno. Ele tem meu respeito. E eu espero que os seres humanos do Brasil possam ser mais parecidos com ele, porque em termos do mundo do business negócio, esse cara nunca deu para trás. Quando eu falei que ia sair, eu pedi demissão em 2013, ele não deixou, pedi em 2014, ele não deixou, saí em 2015.
E ele falou, você tá pedindo demissão? Nós não temos contrato, você não vai levar nada. Eu falei, já não é mais dinheiro, Silvio. Tô pedindo para sair porque o ciclo fechou. Mas não é mais dinheiro. E aí passou uma semana, o Guilherme, sobrinho dele, foi lá me dar uma indenização que ele falou que ele não ia dar. Não vou te dar nada, Lázaro. Depois ele foi lá e foi. É um cara extremamente justo, correto, meritocrata, né? A gente conhece a face pública do Silvio Santos. Não o é esse apresentador. cara. Você conhece o Silvio dos bastidores, o empresário, Cenoura Bravanel. Como que é o Silvio, empresário e chefe? Bota uma pressão louca. Me ligava 24 horas por dia. Eu fazia reunião no domingo, no sábado, toda sexta-feira à noite na casa dele. É aquele negócio da pressão, toda sexta-feira à noite. Uma educação enorme, nunca faltou respeito comigo, mas me cobrava 24 horas por dia. Sexta-feira à noite na casa dele, saía de lá, ele falava, eu vou gravar amanhã, reunião amanhã, sábado. Reunião, teve uma coisa hilária, uma vez ele marcou uma reunião comigo no domingo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã no camarim, era dia dos pais. Eu fui pra reunião. Vou te contar uma outra. Eu fui pra Atlanta com ele no carnaval. Chegou na quinta-feira antes do carnaval, ele falou comigo assim, Lázaro, você vai fazer o que no carnaval? Falei, vou lá pro nosso hotel, pro Jequitimar. Ele falou, é porque eu tô indo pra Atlanta e tu vai comigo, já comprei a passagem. Falei, Silvio, mas é carnaval. Ele falou, eu vou, não tem problema nenhum. Você tem problema viajar no carnaval? Falei, nada, nenhuma. Entendeu? Eu mandei minha sogra e minha mulher pro hotel e viajei com ele no carnaval. Fiquei sexta, sábado, cheguei sábado em Atlanta com ele, fomos pra shopping, passear, a reunião era na quinta. Eu falei com ele, falei, Silvio, nós viemos pagar no sábado, a reunião era na quinta, ele me contou. Ele falou, algum problema? Algum problema pra você? Não, o cara é um workaholic. Ficou eu, ele e o Léo na época, que era genro dele, marido da Rebeca. Fomos fazer a reunião na quinta-feira, e nós fomos na sexta-feira de carnaval para Atlanta. Fomos fazer a reunião com uma empresa que a gente estava comprando, a empresa israelense na época, a gente ia comprar essa empresa na quinta-feira. Então, esse é o Cenoura Bravanel. O Hi-Hi, não sei o quê, é o Silvio Santos. Uhum. O Cenoura Bravanel é um empresário de muito sucesso e ele age como todo empresário de muito sucesso. Eu não conheço um empresário de muito sucesso que trabalha 6 horas por dia, 5 horas por dia, igual a internet diz, é pura mentira. Todo empresário de sucesso trabalha o necessário para ele ter sucesso. E para você ter sucesso, às vezes, independe muito mais de hora. Tem dia que você vai ter que trabalhar 18 horas, tem dia que você vai trabalhar 5, tem dia que você vai trabalhar nenhuma. É isso, você tem que trabalhar o necessário. Lázaro, quantas horas você trabalha por dia? O necessário. Quando eu sou incompetente, eu preciso de mais horas. Quando eu sou competente, eu preciso de menos horas. Essa é a lei da vida de todo empresário que eu conheço até hoje. Eu não conheço ninguém de sucesso que faz o que a internet fala hoje. Tem gente que fala assim, siga a minha metodologia e multiplique seu negócio por 12 vezes. Mentira. Mentira, fake. Para ganhar dinheiro do cara. Entendeu? Não é assim que funciona. Então é isso. O Cenoura Bravanel é um bom empreendedor que olha só a última linha. Todas as vezes que eu ia falar com ele sobre empresa, ele ia direto no resultado. Deu lucro ou deu prejuízo? Deu prejuízo. Tá ruim, hein? Tá ruim. Me explica o que você vai fazer para dar lucro, o que nós estamos fazendo. E cobrava muito com uma retidão incrível. Entendeu? Todo empresário tem problema, mas o que vale é a metodologia, a forma ética com que você leva as coisas. E ele é um cara ético. 7 anos de convivência. Convivência diária. Todos os dias por telefone. Tem um monte de gente que fala, eu sou amigo do Silvio. Mentira, viu, gente? Eu sou amigo do Silvio, eu sou íntimo dele. Mentira. Eu trabalhei com ele 7 anos, a nossa relação era profissional, não tinha intimidade pessoal. Uma vez eu saí na capa da revista Veja, xodó do Silvio Santos. Não, foi ele que falou com o jornalista que eu tinha dado mais dinheiro para ele do que muita gente, que eu era um cara incrível, e botaram lá. A entrevista minha foi baseada no que ele falou, né? Mas e aí você não tem intimidade com ele? Não. Profissional. Sempre profissional e respeito profissional até hoje e vai ser eterno. Gratidão eterna, respeito profissional eterno. Ele é um cara que dá muito valor ao dinheiro, né? Valor, assim, ele valoriza de fato. O que eu quero dizer com isso? Não é o ele cara não é esbanjador. Não ostenta. Não ostenta. Carro, ficou com o mesmo carro. Tem lendas urbanas lá no SBT, por exemplo, que ele chegava, via um carro importado, não sei o que, de artista, fala, esse cara tá gastando demais. Absurdo. Então vou te contar um negócio. Via o departamento comercial com carros ali, falou, esse pessoal tá ganhando demais. Não é? Eu, Lázaro, turma, um episódio incrível. As primeiras reuniões com o Silvio, eu morava na Argentina.
né? Não tinha nem carro no Brasil. Você falou comigo? Não tem nem carro no Brasil mais. Vendi tudo, fui para os Estados Unidos. Foi isso, Eu fiz isso quando eu fui para Argentina. É. Quando eu voltei, cara, 38 anos de idade, 38 para 39 anos de idade, solteiro, sem nada. Eu tinha uma cobertura no Rio de Janeiro, eu tinha casa no Rio de Janeiro, mas em São Paulo não tinha. O que eu fiz? Comprei uma Porsche. Meu primeiro dia fui de Porsche, parei do lado do Ômega com os vidros todos delaminados. No camarim, fui fazer uma reunião com o Silvio, entrei pro camarim dele. Quando eu saí do camarim, ele olhou pra Porsche e falou assim, rapaz, é por isso que artista é pobre. Como é que compra um carro desse? Que absurdo, como é que artista paga um carro desse? O carro desse custa uma fortuna. Aí eu olhei pra cara dele e falei, Silvio, o carro é meu. Aí ele virou, não, quantos anos você tem? Ah, você é jovem. Eu tenho quase 80 anos, pra mim não faz sentido, mas pra você faz sentido. Ele foi educado comigo, né? Foi gentil comigo, foi fino, classudo. Não, você é legal, tal, porque eu tava de Porsche, pô, porque é natural. Você tem dinheiro sobrando, você não tem mais o que fazer com o seu dinheiro. Pô, eu não tinha nem filho na época. Pô, pra que eu vou preocupar com o carro que eu vou andar? Ele também não precisa preocupar com isso, não. É que é o jeito dele. E eu comprei meu Porsche e ele parei do lado do Ômega, que eu não lembro o ano, mas com os vidros blindados todo delaminado. Entendeu? Então isso não é lenda urbana, não, isso é fato. É que ele dá valor em outras coisas. Gente, o Silvio viaja de classe executiva. Esse cara tinha que viajar no avião dele, ou de primeira, ele viaja executiva. Eu tenho histórias, cara. Fui com ele para Fontainebleau e eu sabia, né, porque já mandava colocar a classe executiva junto com a dele. Só que a minha secretária... A gente foi pro Fontainebleau em Miami uma vez, a minha secretária reservou a suíte presidencial para mim e se reservou, e a dele reservou standard para ele. A gente estava lá na fila, eu, ele e a Rebeca, quando eu vi que a minha era presidencial, eu fui lá na hora trocar, falei, meu irmão, o cara veio conversar comigo? O senhor não é nessa fila aqui não, o senhor vai ali que a gente faz, não, a minha aqui nessa fila, vamos trocar. Mas como não? Não, meu querido, troca aqui pra mim, minha secretária fez errado, porque o vice-presidente do grupo, Silvio Santos, ele viaja, fica na suitona, mas o Silvio fica no normal. Eu troquei, cara, na hora, fui lá e troquei no galpão, falei, não, pego a suíte igual daqueles dois ali, ó. Entendeu? Porque a secretária do grupo fez a minha reserva numa suíte upper a dele, melhor do que a dele. E melhor que a dele e melhor que a da Rebeca, da filha. A secretária fez, eu fui lá e fiz o downgrade na hora. Então isso não é lenda, isso acontecia comigo. A maioria das pessoas, eu sou íntimo, eu converso com ele. Você trabalhou no CBT quantos anos? 5 anos, mais ou menos. Você foi íntimo do Silvio? Imagina. Imagina, velho. Imagina. Outro dia eu vi um artista falando... Eu nunca vi o Silvio pessoalmente. Pois é. Eu tinha 12 anos de idade quando eu mandei um vídeo pro Silvio Santos falando meu sonho é trabalhar na TV e na sua emissora, não sei o quê. 25 anos depois eu tava lá assinando contrato com o SBT. Mas nunca vi o Silvio pessoalmente. Tirando a Hebe... Eu não sei se tem outro artista que é amigo íntimo do Silvio. Íntimo não. Existe um respeito mútuo, o Silvio conversa com as pessoas, mas não é a questão da intimidade, entendeu? É isso, as pessoas confundem, né? Confundem, a relação nossa sempre foi profissional e de respeito. E é isso, isso é verdade, esse é o cara. Eu botei o Porsche do lado do carro dele e falou, putz, quem é que compra um carro desse? É por isso que morre pobre. Ele é meu, entendeu? É isso. E essa questão da viagem também, pô. Fui pro hotel, minha secretária pegou a suíte, melhor que a dele, eu tive que chegar lá na hora, falei, por favor, baixa isso aí, bota numa igual, entendeu? Então, tem histórias, mas eu tenho muitas. Um dia eu ainda conto, eu não vou contar todas, mas é muito legal e divertido. Mas sempre foram histórias que me fizeram ter mais respeito pelo ser humano ainda, que ele é. E me espanta também com o Grupo Silvio Santos e também na sua atuação lá, porque você foi contratado por um negócio que representava muito pouco, e você cresceu o negócio. Mas essa atenção que ele dava para o negócio e o tempo que ele dedicava pelo que você está falando, né, Lázaro, não é comum. Era a menina dos olhos dele, não era comum, entendeu? Por que e assim, é que na época, né, eu entrei como presidente da Jequiti e virei vice-presidente do grupo, mas com o foco principal lá na Hidrogênio, na Jequiti, no Vale Saúde, Vale Desconto, depois o hotel, aí foram dividindo as empresas. Ele tinha paixão, ele me contou uma história que ele era dono de uma empresa em 1979 chamada Chanson, que disseram para ele que cosmético não ia ter sucesso no Brasil, e ele vendeu essa empresa para o Miguel do Boticário. E aí ele ficou com essa dor de cotovelo. E toda vez que ele passava em frente a uma loja do Boticário, ele falava, poxa, eu vendi minha Chanson para ele. A tal da competição, tá, lembra? As mulheres e os homens de sucesso trazem gestão colaborativa. Sim, os colaboradores. O número 1, ele tem que ter um espírito aguerrido de competição, respeitosa, colaborativa, mas tem que ter. Você tem que ser liderado por alguém.
A manada não lidera ninguém, entendeu? Toda massa é medíocre e ela tem que ser movida. E toda massa precisa de um outlier para mover ela. O mundo precisa de mais outliers e os outliers são competitivos. Elon Musk é colaborativo, Zuckerberg é colaborativo, Jack Welch, Warren Buffett, Silvio Santos, Abílio, Antônio Emílio de Moraes. Todos eles têm uma veia colaborativa, mas é altamente competitivo e servidor. Todo CEO tem espírito de servir. Por quê? Porque é servindo que você ganha dinheiro. É levando para alguém aquilo que ele necessita de serviço ou de produto e que resolva o problema dele, é que você ganha dinheiro, é que você faz as grandes empresas. Então, o espírito de competição, de prestar serviço e de colaboração, ele é intrínseco. Mas o que move é o combustível, é aquela vontade de realizar. Silvio é competitivo até no Paro Ímpar. Qualquer coisa. Entendeu? Eu aprendi isso com ele. Não aprendi nada com o Silvio de gestão. Nada. Não me ensinou nada de gestão. Mas me ensinou ousadia, correr risco, espírito competitivo. Ele é o maior vendedor do mundo. Porra. Uma vez ele queria lançar um produto de R$10 e eu não queria. Eu falei, isso vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. No primeiro ano de lançamento vendeu R$80 milhões. Falei, vai dar certo. Tudo que dá errado na nossa mão dá certo na dele. Isso não ensina. E é um cara de muito feeling também, né? Isso não ensina na escola. Talento e paixão e feeling para fazer as coisas darem certo não ensina na escola, não, irmão. Você aprimora isso com a experiência. Os anos de vida lapidam o seu sentimento de coisas que vão dar resultado ou que vai falhar. Não tem jeito também. Cabeça branca aprimora a gestão. Cabeça branca e tempo aprimora. Talento você tem aos 30. Eu tinha 30 anos, eu tinha talento. Mas eu era um pouco besta motivada. Faltava direção. Ferrari de pneu careca. Então, o Silvio não tem pneu careca. Cara com 94 anos de idade, pô. 94 esse ano, né? Mas é isso. Esse é o episódio lá por ele. Qual foi o seu maior erro como empresário até hoje? O meu maior acerto e o meu maior erro tem o mesmo vetor. Gente, eu já errei. Aliás, vou te dar 2 exemplos. Eu já errei na contratação e já errei na escolha de um sócio. Em 2016, uma pessoa me procurou para a gente comprar uma empresa nos Estados Unidos. E eu me aliei a essa pessoa, fiz contrato de sociedade, fiz tudo. Fui para Frankfurt, fiz um negócio desse tamanho e tal. A gente até briga na justiça por causa disso. E na hora de honrar o compromisso, o cara falou, não vou pagar. Na hora de comprar a empresa lá nos Estados Unidos, eu não quis pagar. E aí? Errei, ser humano. Escolha errada do sócio. Eu já contratei cara que no discurso comigo e no diploma, ele é no currículo e no discurso ele era perfeito. Esse cara eu apertei para a área de supply chain, de operações. Eu apertei esse cara na entrevista fantasticamente. Esse cara já tinha trabalhado comigo lá atrás, tal, voltou. No conceito ele era ótimo. No dia a dia, ele prezava muito a estratégia, esquecia no tático. As estratégias falhavam e eu perdi bastante dinheiro com ele por erros dele. E o erro foi meu, de acreditar num cara que o conceito era 100% validado, mas faltava sola de sapato gasta. Não adianta você ter a melhor estratégia do mundo. Ser tático é estratégico. Se você não tem um bom plano tático, se você não tem implementação com primazia, aprendam. Tem gente que acha bonito falar, eu sou estratégico, eu sou generalista. Generalista essa porra nenhuma, é nada de nada. Ser um pouquinho de cada coisa, serve pra nada. Tu tem que saber muito tudo ou muito alguma coisa. Saber pouquinho serve pra nada, não serve nem você cobrar. O dono de empresa precisa saber muito. Ele tem que ter gente que sabe. E como é que você vai cobrar seu financeiro se você não sabe? O que é um fluxo de caixa descontado, o que é fluxo de caixa livre, o que é uma alavancagem, qual que é a minha dívida boa, que não é boa, como é que é a minha taxa de conversão de juros. Se você não sabe isso, como é que você vai cobrar seu financeiro? Se você não sabe desenhar uma boa campanha comercial, o que eu posso dar de bonificado, o que é meu markup, qual que é a minha gross margin, como é que você vai cobrar sua área comercial? Se você não conhece os indicadores da cadeia de supply chain, como é que você vai cobrar o cara de operações? Então você tem que saber. Tá? Você tem que saber. Me desculpa, quer ser dono, quer ter sucesso, vai estudar, tu tem que saber estudar e exercitar o conhecimento. Porque conhecimento sem exercício é cabeça obesa. Entendeu? Tu tem que exercitar o conhecimento, que senão é obesidade cerebral.
Te ouvindo aqui, Lázaro, eu fico imaginando você à frente de alguma startup cheio de jovens. O que que você... Porque assim, hoje a gente tá vendo um mundo onde as pessoas querem a sobremesa antes de passar pelos vegetais, né? E pelos legumes. Como que é o Lázaro nesse ambiente? Seria o Lázaro nesse ambiente cheio de startup, cheio de empreendedor, de palco e... Como que... Geralmente eu não trabalho com startup. Nem compro, nem entro, nem faço nada. Startup não. Meu negócio tem que estar rodando. Primeiro, você tem um sonho? Investe você no seu sonho. Quando seu sonho virar concreto, se ele tiver capacidade de monetização e de geração de caixa, um dia a gente faz o negócio junto e eu vou pagar o valor que precisa. Agora não vem nesse negócio de valuation pelos aportes recebidos. Imagina, valuation pelo aporte recebido. Por desejo, para mim não é valuation. Ah, mas tem as unicórnios. Um enquanto. Você pega as empresas de venture capital, 5% dá certo, 95% vira pó. Que é a origem natural da vida, do mundo. Não é o meu mundo. Quando eu trabalho com jovens, eu tenho um monte de jovem que trabalha comigo. Quando o cara quer começar a piada pela risada, é a primeira coisa que eu falo, tô ficando com vergonha alheia. O cara vem com conceito, eu falo, que livro que você leu? Você e mais quantos milhões? Ah, mas eu fiz uma extensão em Harvard. Quantas pessoas passaram por lá e que estão fracassadas? Você me desculpa, talento e paixão não aprende na escola e sola de sapato gasta, é insubstituível. Então eu falo, não, o foco é no processo, não queima etapa, não tem atalho. Galera, eu sou fã do jovem por uma coisa. A juventude hoje, ela não aceita submissão a qualquer preço. Ela tem opinião, isso é maravilhoso. Só que você precisa colocar metodologia na demagogia. Você tem muita demagogia sem metodologia. Então o foco é no processo, não queima etapa. Respeite os processos. Tá? Eu saí de vendedor a presidente de empresa em 13 anos. Foi legal? Foi legal, mas teve um processo de 13 anos. Tem cara que quer virar em 5. Vai virar uma besta motivada, cheio de conhecimento, sem experiência, dando tiro para tudo quanto é lado e decorando frase achando que aquilo vira o mundo. Não vira. Eu falo o seguinte, só aceite críticas de quem já construiu. Crítica construtiva de quem já construiu. E só aceite te guiar as pessoas que já percorreram o caminho. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Só aceite te guiar gente que já percorreu o caminho. Então, jovem, use a sua mentalidade de progresso e a sua demagogia e coloca a metodologia nela. Cara, vocês hoje, a juventude hoje, para mim não tem diferença. Trabalhar com um cara de 50 ou de 25. Eu vou tratar da mesma forma. Ah, não, meu jovem você tem que tratar diferente. Não, eu vou tratar da mesma forma, até porque eu sei que o jovem é inteligente o suficiente para saber aonde navegar. E esses caras que ficam achando que a vida é fácil, que quer começar a refeição pela sobremesa, que quer começar a piada pela risada, a vida vai ensinar. 1 em cada 1000 dá certo, dessa forma. Mas os outros vão dar errado, então a vida vai ensinar. Então essa turma, eu já conheço uma turma que já fala assim, cara, eu tenho mentalidade jovem, mas eu sigo os passos old school, que é respeito o processo e não queima etapa. Esse é o melhor cara. Por quê? Porque todo mundo hoje tem informação e essa informação hoje é muito melhor da minha época. Os jovens hoje de 25 anos de idade, eles têm muito mais conhecimento do que eu tinha quando eu tinha 25 anos de idade. Cara, eu tinha que estudar na Barça. Eu tinha que pegar um livro, ficar com o dedo sujo. Hoje você dá um clique, sai de GPT, você sabe tudo. Você está no meio de uma reunião, ficou na dúvida do indicador, você vai no seu celular e fala assim, indicador tal, o Google te mostra na hora, você ficou sábio da reunião. Então o conhecimento, ele está fértil. Conhecimento fértil na terra fértil, fica melhor. Então o jovem é a terra fértil para o conhecimento fértil. A gente só precisa exercitar o conhecimento. Não tem vez. Esse papo comigo de sentar na janela, falei, vai sentar no corredor, no meio primeiro, depois no corredor, depois vai à janela. Quer, não quer, hasta la vista, baby. Muito bom. Lázaro, tem uma pergunta que eu tenho feito com recorrência aqui nas últimas conversas com essas pessoas que são super bem-sucedidas como você, para pegar um pouco da perspectiva de quem já chegou lá e olha para o passado nessa posição agora de reflexão de tudo que aconteceu ao longo da vida e como alcançou esse sucesso profissional, financeiro, etc. Quando você olha no retrovisor, qual foi o peso da sorte para você atingir sucesso profissional, patrimonial, financeiro, esse status que você chegou hoje? Cara, você falou um ponto super, super mega interessante. Porque é aquilo que eu falei com você, eu acho que houve empenho acima da média, que a minha vida é assim, morno nunca, é quente ou frio. Houve dedicação, houve uma série de coisas.
Mas existe algumas coisas que aconteceram que não foram planejadas. E aí, uns vão dar o nome de sorte, outros vão dar o nome de Deus. Mas existe, e não é só comigo. Qualquer pessoa que quando olha pelo retrovisor, ele vê algo que ele não planejou, você atribui a alguma coisa. E houve encontros com pessoas que mudaram a minha vida. Eu não acredito no network forçado. Eu acredito no network de propósito que o destino faz acontecer. Por quê? Porque os propósitos se cruzaram, beleza? Esse negócio de ir para evento para encontrar pro cara que vai mudar a sua vida, não acredito nessa história. Mas assim, whatever. Aí eu acho que é o papel da sorte. É o papel. E, Lázaro, você tá onde? Eu tô no quilômetro 2 da minha maratona, que eu acho que falta 40 ainda. Mas quando eu olho os 2 passados, cara, não sei qual percentual, mas uma boa parte não foi planejada. E essa parte não planejada, não tangível, não quantificada, tem que ser atribuída a alguma coisa. Sorte aos céticos, Deus aos crédulos. Como que você enxerga o trade-off entre a segurança de trabalhar numa empresa como executivo e o risco, porém o potencial de explosão de ser um empreendedor? Vou dizer uma coisa pra você, a maior mentira do mundo é que quem fala que empregado não ganha dinheiro. Nós tivemos um episódio da loja americana agora, não tivemos? O Rial era o cara que estava lá, que descobriu tudo. O Rial era conselheiro do Santander. Tá? Bota no Google qual que era o salário do Rial ano. Não na loja americana. 60 milhões, meu irmão. Eu conheço executivo que ganha 50, 60, 30 milhões por ano. Mais do que muito empresário. Então, é uma maior mentira que contam para você, é que para você ganhar dinheiro você tem que ser dono. Você primeiro tem que começar a empreender no CNPJ dos outros. Você vira um intraempreendedor. Você empreende no CNPJ de alguém. Você cabeça de dono dentro do CNPJ de alguém. E se você for bom, tu vai ganhar dinheiro. Eu ganho mais dinheiro, às vezes, na empresa de terceiro do que na minha. Eu ganhei muito mais dinheiro na minha vida, na empresa dos outros do que na minha. Mas é o quê? Eu gero valor e eu vou cobrar por esse valor. Eu sei cobrar, sei botar preço. Eu quero contratar o Lázaro por salário mensal como presidente de empresa. Você não vai contratar, irmão. Eu vou gerar valor para você e vamos dividir riqueza junto. Eu vou trazer dinheiro novo e quero um pedaço do dinheiro novo. Então dá para você fazer isso no CNPJ dos outros. Cara, fato novo, dinheiro novo. Eu falo, eu vou gerar dinheiro novo. Dinheiro velho eu não quero. Agora, o dinheiro novo eu gero ele e quero. Então dá para fazer negócio. Por favor, empreendam primeiro no CNPJ dos outros, aprenda e depois você vai cuidar do seu. O risco é muito menor no CNPJ do terceiro do que no seu. Agora, quando você vai chegar um CEO, o risco é igual. Porque você vai ser representante legal da empresa, você vai ser procurador, tu vai estar no risco. Vai vir efeito colateral em você. Então, é um pouco dessa analogia. Eu aconselho, comece empreendendo no CNPJ de alguém antes de ter o seu. Aprenda. Tem que respeitar o processo e a jornada. Né? Você precisa de um tempo de aprendizado. Raríssimas exceções é o jovem que com 18 anos de idade fazia nada, montou um negócio e deu certo. Mas isso é exceção da exceção da exceção. A gente tem que aprender. A vida está aí para ser vivida. Sabe qual é o melhor livro que um jovem pode ler? Viver intensamente seus dias. Não tem nada que ensine mais botar intensidade nas horas de vida, principalmente ali, entre 20 e 30. Que é a hora que você está aprendendo tudo e depois você vai fazer dinheiro. Entendeu? É exercitar todo o conhecimento. Tudo que você aprendeu, você exercita aquilo. Então é isso que eu posso falar. Dá para ganhar dinheiro, dá para correr risco nos dois lados, dá para fazer todas as coisas juntas. Você precisa ter foco. Você precisa ter dias produtivos. Transformar dias ocupados em dias produtivos. Agenda. Eu funciono de agenda lotada. Cara, hoje eu tô cronometrado aqui, até chegar lá. Vocês também. Né? Você saiu dos Estados Unidos para estar aqui e vai voltar, né? Então é isso, irmão. Pressão. Pressão é bom. Pressão forja o cara. Pressão transformou o carvão em diamante. Diamante nada mais é um carvão que soube responder à pressão. O ser humano pressionado, ele é incrível, meu irmão. Seu cérebro sem pressão. Viva no ócio. Não aprende porra nenhuma. Bota a pressão no seu cérebro, meu amigo. Tu vira uma máquina. E como é que você bota a pressão no seu cérebro? Jogando conteúdo e exercitando, jogando conteúdo e exercitando, jogando conteúdo e exercitando. Aí chega o cara aos 30 anos e fala assim, não me pressione.
Vou trabalhar para você, mas não me impressione. Uhum. Não vou poder nem mandar o cara plantar coco, porque pra plantar coco dá trabalho. Não vou mandar o cara ir pra praia vender coisa, porque dá trabalho. Não tem como, não sei nem o que eu faço com o cara desse. Que você manda ele pra onde? O cara que não quer pressão? Não tem, velho. Qualquer coisa tem pressão, entendeu? Pra longe. Não fica perto de mim, não vai trabalhar comigo. Pô, não dá. Mas não vai fazer nada. Você fala, Sem você não condição. quer ter pressão? Não, não. Tu vai fazer o quê? Pensa. Exato. Pô, vou escrever um livro. Porra, é pressão pra caceta tu escrever o livro. Falando em livro, ó, estamos aqui. O que importa é seu resultado. O livro do Lázaro, super recomendado, super vendido, best-seller no segmento, avaliação em Amazon lá, pancada de estrela e tudo mais. Ó, então tá aí a dica, E tá saindo cara. outro que já era pra ter saído há muito tempo. A editora Gente, Roseri, tá até com raiva de mim. Era pra ser um livro por ano. Eu não tenho tempo pra escrever. Mas esse ano sai outro. Boa. Cara, queria agradecer demais sua presença aqui, Lázaro. Aula, obrigado mesmo. Você é um cara que eu admiro de longa data e às vezes que a gente se encontra pessoalmente, só aumenta essa admiração, cara. Obrigado mesmo, prazerzaço ter você Obrigado aqui. pelo convite, prazer. bom te rever. Agora tá longe, né? Ah, mas eu venho todo mês. Cara, eu queria depois, sabe? Depois eu vou chamar vocês dois. Eu queria fazer lives para mostrar o cara como investir dentro da empresa, pessoa jurídica, pessoa física, nos lugares certos para esses caras pequenos darem resultado. Mostrar o seguinte, Poxa, o que eu faço com o investimento, levando o tema de vocês, né? O Invest News, o investimento no lugar certo, na hora certa, por fase da empresa. Uma empresa pequena ela tem que investir primeiro onde? Uma empresa média, uma empresa grande. E como que essa geração de riqueza da empresa vem para a vida pessoal do empreendedor? Que as empresas nasceram para fazer os empreendedores ricos, até para ele ajudar a sociedade. As empresas só existem, o principal fator de desenvolvimento social no mundo chama empresa. Não tem nada. Me ensina se tem outro. Não tem. Então, eu quero um dia pegar gente ligada a investimento como vocês, para a gente começar a botar isso para as pessoas da maneira certa. Porque eu vejo as pessoas fazendo isso na rede social, mas elas vendem sonho. A gente vai vender a realidade. Aonde a gente aloca cada recurso de acordo com o tamanho da empresa. Eu falo dos meus 30 anos, vocês falam da experiência de vocês estão convidados. Vamos fazer isso. Vamos. Uma vez por mês, se vocês quiserem. Anotado. Conta comigo, Anotado. conta comigo. Sensacional. É só a gente Muito falar legal, depois. cara. Fechado. Fechado. Obrigado, hein? Obrigado, muito bom. Show de Muito bola. bom. Eu que agradeço. Sensacional. Lázaro do Carmo Júnior. E obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. Até o próximo programa. Tchau.